Terceira série, pessoalzinho, os bacanudos da escola, como é que vocês estão, gente? Vamos corrigir aí essa atividade aí, galera? Tá, vamos iniciar então aí. Eu peço só uma informação, não deixem de colocar o nome de vocês lá nos comentários para constar como frequência, tá, gente? O pessoal está esquecendo de colocar e o que está garantido como frequência aí das aulas são os nomes de vocês completos, tá? Nos comentários, juntamente com a série e a turma, que no caso é só uma, né? Então, coloquem lá, não esqueçam disso, beleza, pessoal? Então, vamos iniciar aí a nossa correção. Aí a gente vai aqui para a questão 1, que diz o seguinte: quando se quer chamar atenção para o objeto direto que precede o verbo, costuma-se repeti-lo. É o que se chama objeto direto pleonástico, em cuja constituição entra sempre o pronome pessoal átono, né? Aqueles pronomes a, me, te, né? Vocês lembram deles, né, gente? Então vamos lá. Verifica-se a ocorrência de objeto direto pleonástico em. Primeira coisa, a gente tem que analisar aí, fazer igual o Jack Stripador aí, né? Fazer as coisas por partes. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é o seguinte: se está falando de objeto direto e pleonástico, é de um objeto direto que está repetido. E ele vai ser representado, esse objeto direto pleonástico, por estes pronomes pessoais, o meu, teu, se, tá certo? Esses pronomes eles vão aparecer representando esses objetos, tudo bem? Então, para ter objeto direto, eu preciso necessariamente de um verbo transitivo direto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, olha primeiro se tem o pronome oblíquo, átomo, né? Vamos ver aqui, tá? A diz o seguinte: as que viveram ou são como eu, os mortos-vivos, ou apenas os desencantados. Isso daqui não é um pronome pessoal átono, né? É um artigo, tá? Então aqui, tá, beleza. Vamos ver, viveram. Viveram é um verbo intransitivo, tá? Viveram é um verbo intransitivo. Então não tem como eu ter objeto nessa daqui. Tudo certo, galera? Então a gente nem olha mais, vamos para B. Vamos procurar primeiro o pronome. Aqui, ó, pronome. Esvoaram-se me, né? Então, presta atenção. Esvoaram-se me, tá? O verbo esvoar, ele é também um verbo intransitivo, gente. Então, se eu tenho um verbo intransitivo, eu não vou ter objeto direto. Então, eu nem olho mais para essa questão aqui, eu vou para C. Por tudo isso, independentemente do belo discurso de defesa, o júri concedeu-me. Eu tenho um pronome aqui. Tudo certo? Só que o que acontece? O verbo conceder, ele é bitransitivo, tá? Quem concede algo, transitivo direto, a alguém, transitivo indireto. Ou seja, o verbo conceder, no sentido de coisa, ele é transitivo direto. Mas no sentido de pessoa a que vai se referir o pronome me, o pronome pessoal de pessoa, ele é transitivo indireto. Então a gente nem precisa também olhar para essa daqui. Aí a gente vai para D. Simplesmente este momento culminante, raras são as criaturas que o vivem. Beleza. Vamos primeiro achar o pronome. O pronome é este aqui, o. Beleza? Este é o meu pronome. Mas perceba, eu sei que o verbo viver a priori, ele é verbo intransitivo. Mas quando o verbo viver, ele denota uma transitividade, ele passa a ser verbo transitivo direto. Tudo bem? Então, este verbo viver, qual que é o objeto dele? Ele deixa de ser intransitivo e passa a ser transitivo. O objeto dele aqui, ó, presta atenção, é momento. Tudo bem? Quem que vive? O que se vive? O momento, certo? Se momento é o meu objeto,
Este pronome, ó, raras são as criaturas que o vivem. Este o está fazendo referência a quê? A momento também. Ou seja, eu tenho este verbo viver, que neste contexto é verbo transitivo direto. O objeto desse verbo viver é momento, tá certo? E eu tenho este pronome oblíquo aqui, ó, este pronome pessoal oblíquo aqui, tá? Que faz referência ao objeto direto do momento. Ou seja, ele está repetindo para reforçar este objeto. Então, ele é um objeto pleonástico, então você vai marcar aí AD, tudo certo? Diz, atingindo o sofrimento máximo, nada já nos faz sofrer, né? Isso aqui é um pronome também, certo? Mas o verbo fazer, quem faz algo, alguma coisa, ele faz referência a nos como sujeito, tudo certo? E neste caso aqui, ó, o nada, quer dizer, o nos não faz referência a mais nada, ele faz referência ao próprio sujeito, que não está sendo citado em nenhum momento, na verdade. Esse pronome, ele já substitui o sujeito de forma elíptica, ele não está mais citando o sujeito em nenhum momento. E, de novo, ele é sujeito, tudo bem? Ele não vai ser objeto, e o que a gente está querendo é o objeto direto pleonástico. Então, nem precisa se preocupar com essa E, e a gente fica então aí com a D, beleza, galera? Então, indo aqui para a questão 2, galera. Texto bem grande, então já vou aqui para o enunciado, que diz o seguinte: a partícula Q introduz uma oração na qual exerce função de objeto direto apenas em, que assim abandona o anterior idioma materno, lá nas linhas 3 e 4. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Uma é a transferência para uma comunidade aloglota que assim abandona o anterior idioma materno, beleza? Então, este que está fazendo referência, é um pronome relativo que faz referência à comunidade aloglota. E esta comunidade aloglota abandona o anterior idioma materno, ou seja, este que aqui está fazendo referência a um sujeito, tudo certo? Então não tem valor de objeto direto, tá? Aí a B diz que os invasores eliminam, lá na linha 8, então 6, 7, 8, ou habitada por uma população nativa que os invasores eliminam, ou seja, este que faz referência à população nativa, tudo bem? Mas quem que os invasores eliminam? População nativa, ou seja, quem elimina, elimina algo ou alguma coisa. Este verbo eliminar aqui, ele é verbo transitivo direto. E população nativa, então, já que o pronome relativo que faz referência a ela é objeto direto, então, neste caso. Então, a opção aqui é D de bola. Tudo certo, galera? Aqui diz que, em regra, não se verifica na prática singelamente o esquema teórico, lá nas linhas 9 e 10. Então, tá aqui, ó. É certo que, em regra, não se verifica na prática singelamente o esquema teórico aqui formulado, ou seja, na verdade, este que está introduzindo o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá bom? E na D diz que, com o correr dos tempos, se integra na nova situação, nas linhas 15 e 16. Então, frequentemente, um resíduo da população nativa que, com o correr dos tempos, se integra na nova situação. Então, quem que, com o correr dos tempos, se integra na nova situação? A população nativa. E este que faz referência à população nativa. Então, tem a função de sujeito, não de objeto, tá? Que afinal se verificou nas linhas 31 e 32, então, e eliminou grande parte dos indígenas, malgrado certa assimilação, que afinal se verificou. O que afinal se verificou? A assimilação, que é o sujeito deste verbo aqui. Este que faz referência à assimilação, então
isso daqui não tem relação com objeto direto e sim com sujeito, galera, beleza? Opa! Para cá agora, na 3. Então, tá dizendo aí a 3. Nós criamos produtos, fixamos preços, definimos os locais onde vendê-los e fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem. Nas orações que compõem os dois períodos transcritos, os termos destacados exercem função de todos eles de objeto direto, galera. Olha aí. Quem cria algo ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. Objeto, produtos. Quem fixa algo ou alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto, preços. Quem define algo ou alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto, os locais. Quem faz algo ou alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto, anúncios. Quem controla algo ou alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto, mensagem. Então a 3 é também B de bola, beleza? Epa, vamos fechar então aqui, galera? Então a 4 diz: tendo em vista a função sintática da palavra grifada no fragmento para que ou não manifestassem excessivamente, fazia-se temer pela brutalidade. A assinale alternativa é que o termo sublinhado exerce a mesma função. Então, nós temos 2 trabalhos aqui. O primeiro é saber qual é a função sintática deste pronome aqui. Tudo bem? Então, para que ou não manifestassem excessivamente. Quem manifesta algo ou alguma coisa. Ou seja, isso aqui é um verbo transitivo direto, que remete... Na verdade, o pronome oblíquo ou aqui remete a manifestassem. E manifestassem é verbo transitivo direto. Logo, este pronome o é um objeto direto. Ou seja, eu tenho que, dessas orações aqui, eu tenho que pegar aquela que onde está sublinhado aqui seja também um verbo transitivo, um objeto direto, beleza? Então, tá aqui, ó. A assinale alternativa é que o termo sublinhado exerce a mesma função. Então, dos mais fortes, vingava-se. Quem se vinga, aliás, porque isso aqui é um verbo, neste caso é um verbo pronominal, eu não consigo dizer quem vinga algo ou alguma coisa, que eu vou ter um verbo transitivo direto. Mas como ele é um verbo pronominal aqui, por causa deste pronome, quem se vinga de algo ou de alguma coisa. Então, dos mais fortes é um objeto indireto, então não é a mesma função sintática deste pronome oblíquo aqui. Para desesperá-lo, aproveitavam-se os menores do escuro. Os menores, quem que se aproveitava do escuro? Os menores, então os menores têm função de sujeito aqui, beleza? E não tem a função de verbo transitivo direto ou de um objeto direto como este pronome oblíquo aqui. Aí a C diz: viu-se apregoado por vozes fantásticas. Então, por vozes fantásticas está completando o sentido deste adjetivo aqui. Tudo bem, então? Então é um complemento nominal. Beleza? Não tem a mesma função sintática do pronome oblíquo neste caso. Mais frequentemente entregava-se a acessos de raiva. Tudo bem, então? Então, quem se entrega a algo ou a alguma coisa. Neste caso, o verbo, como é um verbo pronominal também, neste caso, por ser verbo pronominal, ele vai ter a função de verbo transitivo indireto e acesso de raiva é o objeto direto. Beleza? Então, não tem como ser o pronome oblíquo no caso de objeto direto aqui, tá? E a E diz: vinham de joelhos o Franco, puxavam-lhe os cabelos, beleza? O verbo puxar, ele é bitransitivo. Quem puxa algo de alguém. O lhe vai ter função de objeto indireto e os cabelos vai ter a função de objeto direto, que é a mesma função deste pronome oblíquo aqui, de objeto direto. Então, é a letra E que você marca. Beleza, gente? Então, galera, um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante. Não esqueça de colocar o seu nome lá na frequência, lá, né?
seu nome completo, com a sua série. E outra coisa, galera, coloca algum comentário, veja o que é interessante, até mesmo como sugestão aqui para as aulas, beleza, gente? Tá? Eu vou ficar muito feliz se você comentar lá. Então, um abração e até a próxima aula, galera.